Ele era marrom e branco. Aí tinha um todo marrom, que pra mim, esse marrom, eu não lembro o nome dele na época. Mas ele era muito grande, porque eu era pequenininha, né? Então o cavalo pra mim, ele era um porte. Aí tinha um outro que era branco. Um cavalo branco dos olhos verdes. Ele era uma égua, na verdade, né? Daí a minha irmã ia também comigo. Aí o cavalo, tipo assim, eu acho que ela era meio brincalhona, porque toda vez que a minha irmã subia em cima dela, derrubava a minha irmã. E tipo assim, e ela não era tão mal, porque ela derrubava a minha irmã no lugar assim, na graminha. Se ela fosse ruim, ela derrubava nas pedras, na lama. Mas eu acho que ela era. Derrubava no mato fofo. Ela derrubava no mato, derrubava na graminha, fofinha. Então ela não era tão do mal, não. Acho que só era mesmo. Ele tá cheirado. O quê? Não tem nada pra pegar dele. Tá. Ela só era meio tranqueira, bagunceira. Amor da Thaís, Tara, Lucas, Luiz Automóveis Indy, Vision X. Pois é, gente. Mas até hoje eu fico assim. Eu acho que eu nunca caí não do cavalo. Eu andava no meio do mato mesmo de cavalo. Até hoje eu fico assim. Esses dias eu fui, como eu tava falando, eu fui num lugar andar de cavalo, eu já fiquei com medo. Eu já não me acostumava mais, assim, andar de cavalo. Eu já tenho que voltar aos pouquinhos, assim. Já, antes eu era doido. Agora eu já tenho consciência um pouco. Eu nunca caí, por isso que eu não tenho medo. Mas se eu caísse, assim, me quebrasse toda, aí eu nunca mais ia. Quem é o... Cadê? Quem foi que falou que o Dionis quebrou 3 dentes fazendo capoeira? O Júnior quase se quebrou todo caindo do cavalo. Meu Deus. Eu tenho sorte então, hein? Meu santo é forte, cuida de mim, hein? E outra coisa, gente. Eu tirei minha carteira não faz muito tempo, né, de motorista. Aí, eu dirigindo na rua, eu digo que também meu santo é forte, porque tem tanta gente doida no trânsito que assim, eu fico, caraca, velho, eu sou muito protegida, minha irmã. Muito protegida, porque sem condição. Mas é bom já né? Mas assim, faz pouco tempo, aí assim, esse carro que eu comprei foi meio que um teste mesmo, só porque eu aprendi a dirigir, então assim, se ele batesse, tudo bem. Eu tava aprendendo, mas agora eu já tô boa. Mas assim, é o povo da rua mesmo, sabe? Que assim, eu fico assim, caraca, eu sou muito protegida. Tipo assim, de eu estar andando na rua, na minha reta, e um carro do nada aparecer na minha frente, aí eu vou fazer o quê? Aí vem a pessoa que me protege, vai lá, tira o carro da minha frente e deixa passar. Aí não acontece nada comigo. De tão protegida que eu sou. Graças a Deus. E moto também. Não, nunca atropelei ninguém, não. Não ando muito rápido. Quando tava andando de bicicleta, ele atropelou uma velha. Eu já atropelei também. Gente, olha, outra história. Eu brincava muito na rua. Quando eu era criança, né? Eu brincava, mas assim, era cronometrado, porque meu avô não deixava muito, não. Mas a gente brincava. E teve um dia que eu já atropelei de bicicleta uma senhora da rua da minha casa. O que aconteceu? Eu tava numa bicicleta que era boa, o freio era bom, por isso que aconteceu o acidente. O que aconteceu? Em vez de eu frear o da frente, mas eu acho que eu freiei tanto da frente que a bunda da bicicleta foi pra frente. Aí, na rua que eu morava, ele era tipo assim um beco. Então você não via quem tava vindo, você tava indo chutada. Aí o que aconteceu? A senhorinha apareceu na minha frente e eu tava indo. Foi a dona Célia, Foi. Na hora que eu vi ela, eu freiei tão forte que eu fui com a bicicleta pra cima dela. Aí eu falei, puta merda, eu me ralei toda, né? Aí eu tenho uma cicatriz aqui. Eu tenho uma cicatriz na minha perna.
Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro, oh, aquele dia eu atropelei a Dona Célia. Eu atropelei ela, coitada. Aí, até hoje eu lembro disso. Mas a bicicleta era... O freio era bom, hein? Pra ela ter freado tanto à frente, eu freiei tão forte, que a bunda da bicicleta foi assim, ó. Atropelou ela, coitada. Falei, a senhora entrou na minha frente do nada, não tem como... Ou eu passava por cima dela, coitado. Mas assim, de carro, eu nunca bati ninguém, não. Só me bati mesmo. Já na hora que eu ia estacionar, amassou um pouquinho ali, amassou um pouquinho aqui, mas isso não mata ninguém, não. O carro tá funcionando, isso que importa. Alan, Ahmed, Adli, Marivaldo, sejam bem-vindos. Misera. Gente, hoje ninguém me mandou bins. Eu tô de olho, hein? Ninguém me mandou. Quer dizer, deixa eu ver. 101 bins, na verdade. 105 fãs. 10 me seguiram. Obrigada pra quem me seguiu, viu? E pra quem mandou bins também, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Como eu falei, gente, tem que bater uma meta esse mês. E é o mês do meu aniversário. Então, se vocês querem me ver felizes no meu aniversário, vou completar 22 anos. Então, não esquecem. 803 corações, obrigada pelos corações. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas histórias. Gente, esse final de semana eu fui numa praia com Santarém maravilhosa. É, gente, não tem condições. Nossa, outra coisa também. Patins. Eu não ando de patins porque eu fui traumatizada pelo patins. Nossa, gente. Aconteceu tanta coisa comigo. Que assim... Sou protegida mesmo, hein? Adilson Adaves, Johnny Fir. Gente, Adriano, o que aconteceu? O que aconteceu? Na época, tudo foi quando eu era criança, tá? Na época eu tinha 10 anos, eu acho. Aí, meu avô falou que não era pra eu ir pra rua brincar na casa de ninguém, né? Era pra eu ter ficado em casa. Aí o que eu fiz? Não, eu vou brincar lá na casa da minha amiguinha, levei meu patins e lá tinha tipo uma descida assim, de uma ladeirinha e tinha as janelas assim, tipo aquelas grades protegendo a janela. Só que a descidinha era tipo assim, numa área pequena e ela era bem estreita. Aí o que aconteceu? Eu coloquei meu patins. Na época eu não sabia andar muito bem, é claro. Daí, o que eu fui fazer? Eu fiquei lá no comecinho dessa descida, com as minhas mãozinhas assim, ó, segurando na grade. E essa grade, ela não tava assim, nova não. Ela tava um pouco enferrujada. Aí eu segurei nessa grade e o patins rolou. Aí o que aconteceu? Eu segurei na grade e escorreguei. Nisso que eu escorreguei, a minha mão, ela cortou toda, sabe? Cortou. E o meu joelho também ralou. Aí eu vi o tanto de sangue, aí eu falei assim, não, eu acho que foi só meu joelho, né, que ralou. Foi só meu joelho, não aconteceu nada. Quando eu levantei as minhas mãos, assim, e olhei, eu falei, meu Deus do céu. E minha mão tava toda cortada. Até hoje eu acho que ainda tem um restinho da grade no meu dedo. Mas foi tenso. Aí desde esse dia eu falei assim, patins, não quis mais. Aí assim,
Eu não fiquei com um trauma, eu fiquei com um trauma naquele dia, sabe? Saulo Mendes, comem, seja bem-vindo. Assim, eu não tenho nada contra patins, tanto que ano passado eu andei de patins numa quadra aqui que tem próprio pra patins com uma amiga minha. Ela ama andar de patins. Aí foi que ela me chamou pra ir e eu acabei indo. E andei, consegui andar, de boa. Só que aí você tem que se acostumar de novo e tal. Mas assim, foi só aquele dia mesmo lá. E eu fiquei com um pouquinho de trauma e marcas. Minha mão cortou. Mas aí, ó, já tá boazinha de novo. Linda de novo. Mas foi só um... Aí, depois, e como eu falava assim... Ah, eu saí pra brincar e você falou que não podia. Aí eu fui. Aí aconteceu isso. Mas faz parte, né? Tô contando histórias de perrengue hoje, né? De perrengues. Oi, Adriano, pode falar. O que você quer? Itamar. Pode falar, Marcos. Marcos não é Adriano. Caroline, seja bem-vinda. Gente, hoje foi só histórias assim de... Contei algumas boas, sim. Mas assim, foi só histórias de acontecimentos. Já levei uma bolada na cabeça que meu irmão chutou com muita força, mas ele não fez gol. O gol foi a tua cabeça, coitado. Nossa, velho. Gente, na época da escola, eu amava jogar nos jogos da escola. Amava jogar no jogo da escola. E, tipo assim, eu era muito competitiva. Até hoje eu sou um pouco competitiva, sabe, em tudo. Às vezes a gente sai pra jogar vôlei. E, tipo assim, eu sou muito competitiva. Eu gosto de jogar mesmo. Aí eu acabo me empolgando muito. Aí no futebol da escola, eu lembro que... Eu já levei uma bolada na barriga, tá? Eu era goleira e levei uma bolada na minha barriga. E isso foi na época da escola também. Foi horrível. Aí, gente, na época da escola, tinha os jogos, né? Aí eu lembro que eu era muito competitiva. E eu não sabia jogar direito futebol. É claro, é normal. Eu não era profissional. Eu era uma jovem no ensino médio que estava participando dos jogos. E aí o que aconteceu? Em vez de eu chutar a bola, eu chutava a canela das pessoas, a perna. Eles ficavam com ódio de mim, gente. Eles ficavam com ódio de mim. Aí sabe o que aconteceu? Essa menina tá chutando a canela da gente. E era tipo assim, menina contra menina, né? Mas não era que eu queria machucar, é que eu queria acertar a bola, só que eu não acertava a bola, eu acertava a canela das pessoas. Aí o que acontecia? Teve uma hora que elas ficaram bravas demais. E o que elas fizeram? Eu, quando tava correndo atrás da bola, aí veio uma e me empurrou. Aí o meu queixinho foi assim, ó, arrastando no chão.